Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz que você está conosco em mais um programa, mais um podcast nosso aqui. Aproveita já para curtir e compartilhar com as pessoas que a gente já começou. E também já aproveita para pegar aí sua lição, sua Bíblia, para a gente começar aqui o nosso estudo da nossa lição de hoje, que é a lição 12. Mas, antes eu quero apresentar o meu colega, meu co-host de hoje, que é o Jonas, é o menino do som, lá do Bom Jesus. Então, qualquer BO do som, é com ele ali. E também você que está em busca de um personal trainer, de musculação ou de corrida. O menino aqui também é especialista em corrida. Então, após o pôr do sol, pode estar procurando ali o Jonas para tirar suas dúvidas ou até contratar os seus serviços. Esse aí é o Jonas. Vamos lá. Queria desejar um oi para todo mundo. Queria apresentar aqui também o Wellington. Também faz parte do som, hein, gente? Precisar dos eventos, estamos aí. Sonoplastia. E também faz parte ali do Ministério Jovem, também lá do Paulo Prata, Desbravadores. Então, menino bem ativo ali na igreja. Hoje eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, que já veio mais de 3 vezes? Acho que umas 2 vezes, 3 vezes. Acho que é a terceira vez. A terceira vez, queria apresentar aqui a Aleia. Ela faz parte da Igreja Adventista lá do Bom Jesus. Ela é a nossa anciã lá da igreja. Ela faz parte também ali da diretoria dos aventureiros. E está sempre ativa ali, acho que Desbravador também. Desbravador não, só vai. Não, mas a gente ajuda em É todas isso as aí. partes. Se precisar da Leia, ela faz tudo, é a quebra-galho. Então, estamos aí, queria apresentar a Leia. Leia, queria dar um oi para a galera aí. Fique à vontade. Olá, todo mundo. Estou feliz por voltar mais uma vez pelo convite nessa lição. E muito agradecida mesmo por estar aqui mais um momento. Muito obrigado, Ale. A gente agradece que ela voltou aqui. Que é igual, virou já um bordão aqui. Se a pessoa voltou, significa que a pessoa gostou. Então a gente aqui agradece a Léa de ter voltado, que provavelmente deve ter sido bom também para ela ter participado aqui conosco e tá retornando. E queria já pedir para ela, para a Léa estar fazendo a nossa oração inicial para a gente iniciar a nossa lição de hoje. Oremos então. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Estamos quase ao findar desta semana e neste dia queremos pedir que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, colocando as suas santas mãos. Vamos abrir a tua palavra, vamos falar um pouquinho sobre um contexto bem importante, que o Senhor esteja presente, porque a tua palavra é inspirada, mas queremos muito essa inspiração para nós também, para entender um pouquinho mais. E também que faça mudanças em nosso interior, também o público que está assistindo, que o Senhor possa estar colocando as suas santas mãos e que eles possam ser impressionados pela tua palavra, porque a tua palavra tem o poder de mudar vidas. Então que o Senhor esteja conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos iniciar aqui a lição. Abra aí a sua lição, jovem, na lição 12. Nosso texto bíblico dessa semana foi lá em Apocalipse 13 e 14. Né? Então, ali, essa lição, ela foi baseada nesses dois textos bíblicos, né? O capítulo 13 e o capítulo 14. Nosso título da lição é Momento da Verdade. Nossa lição e o título tá aí para você na telinha. E a gente tem 3 tirinhas aqui. Eu vou aqui pontuar as 3 tirinhas para vocês que tá aí sem lição. A primeira tirinha é uma tirinha ali representando Adão, Eva
e a serpente no jardim, né? E a serpente fala para Eva: Deus sabe que no dia em que dele comerem, vocês serão como Deus. A outra tirinha: sei que hoje é sábado, mas vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar, amigo. É só um dia, é só um dia como qualquer outro. A outra tirinha e a última: o ser humano viverá de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Então, nossas 3 tirinhas da semana foram essas. Aqui, olhando assim a tirinha e o título, me veio na mente que a gente às vezes fica escutando muito as outras pessoas, e na última tirinha foi um alerta, né, para a gente ler, prestar mais atenção no que a Bíblia em si fala do que às vezes o próximo, né, alguma coisa que a gente acha que é até um sinal de Deus, às vezes não é um sinal de Deus, e a gente ali interpreta como um sinal de Deus. Então, acho que é tomar esse cuidado, né, de ficar escutando, tomar mais a verdade sobre as outras pessoas do que realmente a palavra em si. Não sei se vocês tiveram outro entendimento ali da tirinha, querem comentar alguma coisa a mais. Se quiserem, Pode pode falar, estar Leia, fica à falando. vontade. Não há mais, né? Mas é que essa mentira que a serpente sempre vem contando, né? É a que foi para Eva e é a que continua dizendo para nós, né? Ali nas 2 tirinhas eram verdades ali, eram mentiras, né? Que ela estava contando misturada com algumas verdades, né? Então, o ser humano ele está sempre sendo impressionado por palavras, né? Da própria serpente, querendo enganar o ser humano. E ali na última tirinha, né? Que a palavra de Deus, né? O ser humano viverá de tudo que vem da palavra de Deus. Então, a única coisa que pode nos salvar é a palavra de Deus, e a gente deve estar agarrado nela o tempo todo. Eva, ela falava com Deus diretamente, e mesmo assim ela caiu ali no canto da serpente. Então, assim, conhecer a palavra não adianta de nada se eu não tiver esse relacionamento com Deus o tempo todo e estiver firmada nessa palavra. É uma coisa aí? Falar? Não, é isso aí mesmo. Então Isso vamos aí mesmo. para domingo, então. Contigo mesmo. Vamos lá, então. Aqui diz o princípio do fim. Essa parte da lição de domingo entra num contexto que o tempo está chegando ao fim, né? E as profecias elas já estão delimitando ali quais são as 2 forças desse grande conflito, né? Que é Jesus e Satanás. E aonde que a gente tem que escolher um lado. Ou a gente vai escolher o lado da liberdade e o amor, ou nós vamos escolher o lado do eu, que resulta aí na escravidão do pecado. Então nós temos essas 2 escolhas. E vai chegar o momento que todos terão que escolher. Governos, as pessoas, as religiões, todos vão ter que escolher o lado. Não vai existir nem o terceiro, né? Que a gente comentou, né, ali nas lições passadas, né? Para quem não assistiu, corre lá na playlist nossa, nós chegamos a falar sobre essa questão da terceira, né? Que não existe, ou é um lado, ou é um outro, o lado da salvação, ou o lado da morte. Mas nós temos que entender assim, Satanás ele está no fim, ele sabe que já era para ele. As táticas dele vai continuar cada vez melhores, porque ele conhece a Bíblia, como às vezes que a gente não conhece tanto, mas ele conhece bem mais do que nós. E para que ele faça distorções ali, é muito fácil. Então ele vai tentar de todas as formas, até o fim. Então a gente tem que estar preparado, como a Leia comentou, sobre a questão disso. A gente tem que não só saber a lição, a Bíblia, porque diz que os falsos profetas irão vir e enganará até os escolhidos. Então, não é apenas só estudar, né? Você tem que estar em comunhão, você tem que estar
no caso, discipulando, né, passando para outras pessoas, porque é um ensinamento você conversar com outras pessoas, você transmitir isso para as outras pessoas. Então, assim, e vai haver também um último convite, para que às vezes eu não cheguei naquele momento ainda de falar assim, eu quero ir para o céu. Então, vai chegar essa oportunidade para mim. Ela pode chegar hoje, ela pode chegar amanhã, ou ela pode chegar quando estiver mais próximo aí do fim. Então, lição de domingo quis dizer assim, né, que podemos ser vitoriosos no fim, mas nós precisamos buscar cada dia, e não apenas buscar, mas ter uma comunhão maior com Deus, para que mesmo quando vier os falsos profetas, nós estejamos preparados para não vacilar, porque se vacilar, nós vamos ficar. Pode falar, Lê, depois eu falo. Acho uma coisa interessante que Ellen White disse uma vez que ninguém está tão firme para que não possa cair, né? E uma outra coisa que ela diz, né, que Satanás ele é especialista na palavra, ele é especialista na Bíblia. Vocês já pensaram nisso, né? Que Satanás é especialista e nós, né? Seremos facilmente enganados se nós não estivermos alicerçados na palavra, né? Porque aqui fala assim que ele vai usar todas as táticas possíveis para fazer com que a gente caia. Então, a gente precisa pensar nisso, ter isso em mente. Ele é especialista na palavra de Deus e ele vai usar todas as táticas possíveis para nos enganar. Então, isso não é brincadeira. Eu ia comentar em volta do que a Lê acabou de falar, mas só para deixar minha participação também, Satanás, ele arquitetou tudo, desde ali do Jardim do Éden. Só que não estava preparado com o que Deus e Cristo iria fazer. Mas para ele fica, vamos por assim, ele fica feliz em ver mais pessoas do lado dele do que do lado de Cristo. Então, ele sempre vai fazer com que qualquer coisa para te atrapalhar, para te afastar de Deus. A partir do momento que você acordou, ele vai fazer até o fim da noite, vai fazer com que você se esqueça de Deus, que você não se lembre de Deus, da sua comunhão. Então, a todo momento, pequenas coisas que a gente às vezes deixa passar, é onde que Satanás realmente está atuando. É o que ele quer. Ah, mas eu adoro Satanás? Não. Mas nessas pequenas coisas que todo mundo é imperfeito. Então, é sempre tomar esse cuidado, né? E faz relação a isso, né? O princípio do fim. É o início do que a gente já sabe do que está prestes a vir. Então, tomar esse cuidado aí. Queria que a Léa fizesse a participação dela, a parte de segunda, pra gente. Segunda-feira, né? O título vem ali, a última competição, né? A última competição, até o coração bate mais forte, né? O que será? A última competição. Ali aqui nessa parte de segunda-feira, a gente está estudando ali sobre o Apocalipse 13. E durante a Idade Média ali, a Igreja Católica, ela foi uma estrutura muito poderosa, né, de autoridade. E nessa época, a Igreja ela teve um poder bem sombrio, né? Foi um período negro da Igreja, em que todo mundo que discordasse do que dos dogmas ou das tradições, o que eles impossem ali, eram duramente castigado naquela época, e isso aconteceu. Então, ali foi retratado, aqui nessa primeira parte aqui nessa Idade Média, foi retratada ali a primeira besta de Apocalipse 13. E ali a segunda besta que fala em Apocalipse 13, ela representa uma superpotência. E o interessante é que João, ali mais embaixo, ele fala também que esse poder
ele viria não de uma população, ali fala assim, a besta ela surgiria da terra e não do mar. Então não viria de uma nação super cheia de pessoas, né, uma população muito grande, mas viria então de uma área menos povoada. E é daí que surge então esse grande poder que é os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos foi um dos pioneiros em uma nova forma de governo, estabelecido com base nos princípios protestantes e republicanos, sem papa, sem monarquia. E o interessante é que ressurge, então, essa imagem dessa segunda besta agora, representada, aqui fala assim, né? A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando a igreja protestante buscar o auxílio do poder civil para impor os seus dogmas. Então, ela ganhará novamente o controle. Então, o mesmo controle que teve a primeira besta ali, que foi implacavelmente ali sobre os cristãos naquela época, sobre perseguições, um período negro que a igreja passou naquela época, agora a segunda besta, então, ela ressurge ali, ela ganha poder novamente e o controle do Estado para os próprios fins, produzindo, então, a imagem ou a imitação entre a igreja e o Estado. Isso caracterizou o papado, o que caracterizou ali o papado durante a Idade Média. E ali fala assim que rejeitar o dia santo escolhido, né, por Deus em favor do suposto dia estabelecido então por um poder religioso no fim dos tempos, ali fala assim, assim como um iceberg que tem 90% de sua massa escondida sob a superfície, a guarda do domingo se tornará uma manifestação visível das pessoas que escolheram voluntariamente a falsidade em vez da palavra de Deus. E fala para a gente pensar, né? Em vez de apenas conhecer os fatos sobre Deus, né? O que a gente pode estar fazendo sobre a Bíblia? Como podemos conhecer a Deus como Salvador? E eu coloquei ali, né? Somente tendo uma vivência com Deus, né? Não basta conhecer. Satanás, ele conhece. Como eu disse, ele é especialista. Então, aqui, a última competição ali de Apocalipse 13 vem falando sobre as bestas, né? A primeira besta retratando da Idade Média, que já existiu, um poder ali bem sombrio que perseguiu os cristãos, mas que também vem ali João falando desse poder que surge ali da terra, que também representa pelos Estados Unidos, aliado ao poder também de Roma, que ressurgirá então com a perseguição do povo que guarda um dia que não foi feito por homens, mas que foi escolhido por Deus. Isso aí, acho que a Leia realmente... Tentei resumir o máximo Ela aqui. falou bem ali a parte segunda, até não consigo pegar nada que por um acaso deixou passar, mas ela falou tudo. Mas aqui, quando a gente fala ali da Igreja Católica, do papado, a gente não é uma questão, só explicando, né, para o pessoal que está em casa, não é uma questão, a gente está, às vezes, atacando, né, é história. Realmente ali a Igreja Católica, ela teve esse período de perseguição, que ela matou pessoas que se opuseram à forma que ela pensava, à forma que ela fazia as coisas. Então houve isso é história. A gente não está tirando isso aqui aleatório da cabeça ou da lição. Está na história. Então, isso é a verdade. É lógico, a gente linka porque... Na Bíblia, ela explica de uma forma que não existia, né, a Igreja Católica, da forma que é hoje, estruturada da forma que é hoje, mas a gente coloca ali o que a Bíblia nos mostrou, né? Então, é só um link mesmo. Não tem como fazer essa... E não tem como assim a gente chegar aqui e já passar para vocês, né, que estão assistindo, para que entenda que realmente, olha, a Leia tirou isso da cabeça. Não,
Se ficar na dúvida, pode depois, né, mandar Sim. uma mensagem para a gente, que a gente vai ter esse estudo muito mais profundo, Ah, porque ah, uma profecia, ela não dá para ser estudada assim, né, é, rapidamente. Mas se houver alguma dúvida, a gente consegue chegar e provar dentro da Bíblia e da história que a gente está falando aqui, que não é balela, que não é coisa que a gente tirou da exatamente. nossa cabeça. É só mandar uma mensagem que a gente vai, com certeza, provar isso dentro da Bíblia, né? Aqui Então, está falando um pouquinho sobre o Apocalipse 13. Se exato. ficarem mais curiosos, a gente consegue estar passando um pouquinho mais sobre este assunto. Então já fica aí o nosso convite, se você tiver alguma dúvida ou até mesmo quiser algum estudo bíblico, pode estar deixando aí nos comentários ou procurando a gente pelas redes sociais que a gente pode estar te ajudando. Jonas, tem alguma coisa? Pode Então, continuar aí, pode continuar aí. vamos aqui para terça-feira com o título Aviso Final. Aqui a parte de terça-feira ela vem retratando, fazendo um gancho ali com segunda, que falou sobre Apocalipse 13, e aqui na parte de terça ela vem pontuando as mensagens angélicas, 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, se você está com sua Bíblia aí perto, pode estar abrindo lá em Apocalipse 13 e 14, que o resumo, né, que a gente fala aqui, você pode estar conferindo aí na sua Bíblia. Lá em Apocalipse 14, ela cita as 3 mensagens angélicas, que foi as mensagens de advertência que Deus deu para os seres humanos, para saber, vamos colocar assim, não seria uma data em si, né? Mas para a gente talvez a forma que eu vou falar seja até errado, mas para a gente se preparar sabendo que Cristo vai voltar. O nosso preparo tem que ser diário, mas a gente também tem que ali saber digamos assim, o passo a passo, né? O que está realmente acontecendo, como que vai acontecer, o momento que a gente tem que ser mais exposto, né? Nas redes sociais, falar mesmo, e um momento que a gente tem que se retrair para a gente não ter algum problema, como a própria Bíblia cita, de morte, enfim. Então, as 3 mensagens angélicas são orientações de alerta para o povo, para que eles saibam o que está acontecendo. Porque Deus ele teve todo esse cuidado para que o povo dele não seja pego de surpresa. Mas a gente tem que, todo dia, todo momento, ter ali nosso momento de adoração para com Deus. E aqui a lição ela faz uma citação do juízo investigativo que está no fim. Então a gente pontuou isso na lição 11. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que a gente já soltou o nosso vídeo. E a gente, a lição ela pontuou bastante mais firme nesse ponto sobre os juízos, né, que tem. E a porta da graça ela está quase fechando. Então tem todo esse processo que a gente tem que sempre estar tomando esse cuidado, porque vai chegar um momento, hoje tá liberal, tá uma coisa tranquila, você falar de sábado, falar que tem que guardar o sábado, falar dos 10 mandamentos. Até a gente tem hoje, aqui no nosso país, né, de forma geral, a gente tem essa liberdade religiosa, mas vai chegar um tempo de que a gente não vai ter mais essa liberdade, porque ou você só guarda o domingo, que é o único dia de guarda, o único dia que você tem que ter com a sua família, o único dia que você não pode trabalhar, que vai chegar um momento que aqueles que adoram o sábado, que guardam o sábado, eles serão questionados. Não diria que seria perseguidos já de primeiro momento, mas por que você guarda o sábado? Hoje, quem já é adventista já recebe esses questionamentos, mas seria um questionamento mais forte, mais firme, mais duro. Mas por que você está guardando o sábado? O dia que a gente tem que guardar é o domingo.
Então, vai chegar esse momento de que haverá realmente essa separação entre o domingo e o sábado. E é um momento que a gente tem que estar mais próximos de Deus para a gente realmente saber que esse momento chegou e que as decisões que a gente tem que tomar dali para frente. Pois os perdidos vão estar ali do lado de Satanás, do grupo ali de Satanás, que estará cuidando, que estará no domingo, né, adorando ali o domingo, e terá o grupo ali dos cristãos verdadeiros. E aqui a lição, ela cita uma parte que o povo de Deus chamará todos os verdadeiros cristãos para fora de Babilônia e para o barco salva-vidas, que é o grupo remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Então, hoje em dia, já é um momento que a gente já tem que estar fazendo isso, chamando as pessoas que estão em Babilônia, né, como uma simbologia ali, que a lição colocou, para trazer para o lado de Deus, né, e Deus também fica alegre quando a gente tem essas decisões. Para eu já encerrar aqui a minha parte, eu vou ler só mais uma frase que a lição colocou. Durante esse tempo, os verdadeiros seguidores de Cristo iluminarão a terra com glória de Deus. Sua conduta, fidelidade, mensagem e vida cheia do Espírito Santo testificarão a todo o planeta que Deus é amor. Então a gente também terá esse pêndulo para que colocado de Satanás ao longo dos anos, de que Deus não é amor e ele já faz dessa forma. Então os cristãos verdadeiros, eles terão essa proclamação da palavra mais forte, mais firme, porque chegará um tempo que a gente terá que ter essa decisão e não ficar em cima do muro. Não sei se alguém tem alguma coisa a falar, senão a gente já vai para quarta-feira. Aqui fala assim, né? Nos momentos finais da história, sob enorme pressão social, o povo de Deus será obrigado a proclamar a mensagem, né? E daí a gente nasce já com a missão, né? Quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele falou, né? A missão de vocês é levar a mensagem para que outros venham para o meu reino, né? Para que outros também tenham a salvação. Então a nossa missão é essa. Então, como é que está, né, a nossa pregação do Evangelho? Como nós estamos vivendo a nossa vida, né? Porque, assim, aqui fala que é o aviso final. Tem muita gente esperando o decreto dominical acontecer. Tem muita gente esperando as coisas acontecerem no poder, no político, religioso. Mas, para muita gente, essa mensagem pode ser a última para hoje que está assistindo, né? Ou até para nós mesmo, né? Eu lembro da história da moça lá que morreu porque estava fritando um ovo, né? Teve uma infecção, tal. Mais adiante morreu, uma moça nova, né? Então, para mim, esse aviso pode ser o meu último aviso hoje, para você também. Então, assim, eu não estou dizendo que vai morrer, né? Ou desejando que isso aconteça, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que a gente precisa é aceitar esse aviso hoje e cumprir a nossa missão hoje, né? Não só pelo falar, mas também pelo nosso viver, como essa mensagem que você leu, né? Pelo nosso viver aqui. Como que a gente está dando este aviso então tão importante? Nós temos aqui, né, igual todos aqui comentaram, nós estamos passando por um momento de confusão, né? Onde nós pregamos e as pessoas distorcem, ou às vezes a pessoa não quer estudar, não quer ler, não quer procurar mais, né, por causa da facilidade que nós temos hoje com questões das redes sociais. E a gente vê que a Babilônia, que simbolicamente quer dizer ali na questão que é uma confusão, né, que está acontecendo, e nós estamos passando por essa confusão. Igual a Leia diz que pode chegar um momento que você pode estar passando por hoje e amanhã não está mais aqui,
É verdadeiro, porque as perseguições elas já estão acontecendo, as tragédias elas estão acontecendo com mais frequência, a desunião familiar está acontecendo com mais frequência, pessoas ficando contra outras pessoas, então o amor está esfriando no mundo. Então tudo isso é um significado de que está acontecendo o que Apocalipse está dizendo. Então por isso que Apocalipse 14, que diz sobre as mensagens angélicas, está acontecendo já. Então nós temos que estar preparados para isso. E já vou linkar para quarta-feira. E linkando para quarta-feira, nós estamos presenciando uma disputa do grande conflito, aonde não está mais escondido, está ficando visível, porque a cada dia a gente reconhece mais sobre a questão do pecado. Não vale a pena, a gente começa a entender que não vale a pena seguirmos ou escolhermos o lado do pecado ali. Não estou dizendo que a gente não peque, a gente peca todo dia, mas não escolher de uma forma enfática que se torne um método da nossa vida, num cotidiano nosso, fazer essas questões. E o interessante é que Deus está ali cuidando da gente, igual a gente já comentou também sobre a questão da oração. A oração ela é muito importante, a oração salva vidas, oração com várias outras pessoas salva vidas também. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus, porque lá na parte de cima fala que a gente tem que buscá-lo de uma forma que ele se torne o nosso Salvador e o nosso amigo, porque amigo a gente conta as coisas, a gente pede ajuda de amigo nos conforta, quando é no nosso dia a dia, pessoas que nós temos em comum, melhores amigos ali, você sempre está comentando, conversando, às vezes você discute com o seu amigo, mas daqui a pouco você já está conversando com ele de novo. Então, assim, Deus te dá essa liberdade. E como na lição 11 falou sobre a questão do santuário, que antes eles tinham que fazer cerimônias, eles tinham que tá matando um animal ali para simbolizar ali o perdão dos pecados, e com a vinda de Jesus houve a mudança do santuário, né? O santo voltou para o santuário celestial, aonde nós só temos que conversar com Ele. Nós não estamos frente a frente igual eu estou com Elito, igual eu estou com a Leia, mas estamos frente a frente, né? Só não está vendo. Mas nós estamos ali no conforto. E como eu disse, e graças a Deus isso não acontece, Deus não tira férias, né? Porque senão nós estaríamos ferrados. Mas a questão de quarta-feira engloba isso. Tem algumas perguntas aqui, mas eu queria deixar só uma pergunta aqui que diz assim, ó: quais são algumas maneiras pelas quais Jesus, seu caráter e a importância de um relacionamento saudável com Ele pode ser mais enfatizados em nossa pregação evangélica sobre as profecias? É uma coisa de se pensar, né, nessa pergunta, porque como que a gente vai falar ou proclamar se a gente não estudar a fundo a palavra? E para que a gente entre aqui na nossa rede semântica, já vai entrar bem nessa questão a palavra, né? Essa palavra, queria saber de vocês o que vocês pensam quando ouve mensagem. Aqui, mensagem, eu coloquei urgência, né? E ali em Apocalipse 14, vem o anjo, né? Fala assim, que o anjo, ele vem voando, né? Que vem com essa certa urgência, em alta voz. E essa alta voz ali, você traduzindo do grego ali, você traduzindo, você vem como um megafone, né? Então, essa mensagem, ela tem uma urgência e ela precisa ser pregada em alta voz, com um megafone, para que as pessoas elas se entreguem para Jesus, né? É o final, né? O grande finale ali que eu coloquei, né? É a urgência e ser pregado em alta voz. Eu coloquei verdade, porque é única. Eu coloquei como forma de... Coloquei algumas palavras, mas uma que eu gostei bastante foi conforto. Porque a mensagem bíblica, ela te conforta. Porque foi igual
falei sobre a questão da vida eterna. E a gente vai passar pela morte, ou não, mas nós sabemos que um dia nós iremos morrer. Mas o conforto no nosso coração é que nós podemos rever nossos amigos, rever nossos entes queridos através da comunhão. A gente tem que continuar até o fim, porque senão como é que a gente vai vê-los? Porque eles podem estar salvos e a gente tem que estar salvo também para poder vê-los. Então, a parte de conforto, a Bíblia nos conforta de todas as formas e cuida da gente. Isso aí. Vamos aqui encaminhando para o final da nossa lição. Se você ainda não curtiu, curte aí, ajuda bastante o nosso canal, que a gente sempre fica motivado quando tem bastante curtida. Queria que aqui o Alé e o Jonas escorressem aqui Lenha. na quinta. Aqui vem falando fiéis até o fim, né? A gente veio ali, então, caminhando ali pela Idade Média que teve, então, o povo de Deus teve uma grande perseguição. Isso vai ocorrer novamente, né? Vai ressurgir ali pelo poder político e religioso. E as pessoas precisam estar preparadas, a gente já veio falando sobre isso. E aqui, né, fala assim, o povo remanescente de Deus no fim dos tempos é o alvo final do ódio de Satanás. Como podemos resistir a um ataque tão intenso do inimigo? E aí vem como título, né? Fiéis até o fim. E Apocalipse, ele vem ali descrevendo, então, o povo de Deus, aquele que vem da grande tribulação, né? Uma esperança que traz para a gente, né? A gente viu ali no começo da lição que vem falando que a gente vai passar por um grande momento de tribulação. E agora ali fala, né, que esse povo, então, vem um povo que vem dessa grande tribulação, que Deus ele está com esse povo. E os fiéis sobreviverão. Então, essa é uma grande esperança para o nosso coração. O Apocalipse, então, ele promete um grupo de pessoas, para um grupo de pessoas chamado de 144 mil, firme durante o último teste. Esse grupo representa as pessoas que permanecerão fiéis até o fim. Então, ali, de acordo com o Apocalipse, vem falando de 3 características, que esses 144 mil aqui vem, não que o povo de Deus, ele representa por este número ali, vai ser só 144 mil que vai ser salvo, mas que representam a profecia mesmo, né? Um número simbólico representando o povo de Deus, então, que estará firme no final dos tempos. E 3 características deste povo, né? A primeira característica ali fala que lavaram as vestes, então, no sangue do Cordeiro, representando aqui a justificação pela fé, que nós não somos salvos por nós mesmos ou por obras, mas pelo sangue do Cordeiro, que ele derramou por nós na cruz. A segunda característica, que eles não se contaminaram com as mulheres, ou seja, então, como é profecia, né, a gente precisa traduzir ali com doutrinas falsas, com coisas humanas, né, que humanos, então, colocaram ali, né, mas e são aquele povo que guarda realmente os mandamentos de Deus. E a terceira característica, que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá, né? Ali representando também a paciência dos santos, né? Que esperam esse Jesus ali voltar, e esse Jesus ali com tanto carinho, com tanta esperança ali. E o Jonas vai falar mais alguma coisa? Depois a gente fala também, se precisar. Pode ser. Vamos lá? O que eu queria exemplificar nessa parte da lição é que eu pensei bastante em relação à questão do líder, né? Porque Jesus é nosso líder, né? E entrou no meu pensamento a questão do desbravador, né? Onde você tem o seu líder que está comandando ali os desbravadores, e o líder ele ajunta, né, a sua diretoria ali, aonde são chamados os conselheiros, né, a gente enfatizando os desbravadores, conselheiros, e os conselheiros eles têm uma determinada função para estar exercendo.
Como? Cuidar dos seus meninos, né, ou meninas, e todos têm ali. Então, você tem uma quantidade para você cuidar. Então, a gente imagina assim. Então, Jesus, ele é o nosso líder maior. E ele passou uma função para cá, uma função para cá, uma função para cá, e você tem que cuidar de tanto. Quanto que é esse tanto? Ele não falou, então você tem que cuidar de bastante. Mas vamos supor que você tem que cuidar de uma pessoa. E você tem que tratar dela, cuidar dela, transmitir tudo aquilo que Jesus passar para você. E essa é a sua função. E se você não passar e não transmitir aquilo que Jesus quer que você faça, naturalmente ele vai tirar você dessa função. Você vai sair dessa função. Por que você vai sair dessa função? Porque você também vai escolher sair dessa função. E quando acontece isso é quando a gente decai, ou quando a gente entra num momento assim de não querer, né, buscar a Deus ali por algum motivo que naquele momento você não quer, mas não quer dizer que Deus vai desistir de você. Ele está ali e vai tentar te resgatar. E quando ele conseguir te resgatar, vai para onde? Você vai voltar para a mesma função, porque isso é que ele quer para você. Então você pode titubear para um lado, para o outro, mas se você seguir o caminho, que é ir até o líder e demonstrar para as outras pessoas isso, não tem como dar errado. E essa pessoa que você estará cuidando pode ser a pessoa que você vai levar junto com você para o mesmo caminho. E se você salva uma pessoa, você está se salvando também, porque você está fazendo aquilo que que Jesus ali falou para que você fizesse. Então, enfatizei muito essa questão da parte de quinta-feira. E só para terminar essa parte de quinta-feira, né, eu lembro, eu já contei várias vezes também, que eu olho muito para os adolescentes, para as crianças, né? Eles costumam ter um líder, né? Ter uma pessoa que eles, tipo os meus meninos, né? Tinha até um youtuber que eles seguiam bastante. Então, até a cor do cabelo dele, eles queriam pintar igual, né? Porque esse youtuber influenciava eles de alguma forma. E aí, pensando nisso, né, trazendo aqui para este líder que você estava comentando, né, aqui fala que essas pessoas, né, esses 144 mil aqui, novamente dizendo que é um número simbólico, mas representando este povo que obedeceu, né, não porque eles eram obrigados a obedecer, mas que eles conviveram tanto com este líder que eles queriam se tornar parecidos, que automaticamente se tornaram parecidos, né? Não sei se vocês já viram, marido e mulher, né? Tipo assim, você olha para eles, algumas dos trejeitos ou até dos seus gestos, né, é parecido um com o outro, porque convivem tanto juntos, que não tem como separar, né? É uma só carne, eles já estão fazendo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, né? Tendo ali os mesmos costumes, e é assim. Esse povo aqui, eles se parecem tanto com Jesus porque eles têm essa comunhão ali, diretamente, estão ligados e convivendo muito com Jesus, então se tornam parecidos. Então é um povo que deixou então de seguir ali pelas coisas deste mundo ou por coisas seculares aqui, passaram a seguir somente este líder, este mestre, então, e se tornaram parecidos com ele. Aqui eu só queria colocar uma pergunta para quem está assistindo, para você refletir com as coisas que a gente falou até aqui da lição. De maneira prática, o que significa seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá? Então, na sua opinião do que a gente falou aqui, e não se baseie só no que a gente está falando. A gente está falando desde o início. Pegue sua Bíblia, leia, né? Não se baseie só no que as outras pessoas vão falar. Se baseie no que a Bíblia está te dizendo. Segundo o que a Bíblia está falando, em alguns pontos que a gente colocou aqui, o que você acha que falta na sua vida
para você seguir a Cristo, ou as coisas que você está deixando às vezes de fazer que você conseguiria fazer mais. Então, a gente tirar esse tempinho para refletir aí. Eu queria já falar aqui sobre a nossa parte de sexta, nosso último dia, desdobramentos finais. Aqui, a parte de sexta, ela pontuou alguns pontos, mas, na minha opinião, um principal ponto foi já a primeira linha ali, que eu vou ler aqui. O sábado será a grande prova de lealdade. Então, essa primeira linha aqui da lição eu achei impactante, porque a gente, às vezes, deixa de falar de forma mais fervorosa do sábado por, às vezes, colocar medo nas pessoas. Mas o sábado, como se a gente lê realmente a Bíblia, a gente sabe que é o ponto de separação. É o ponto que realmente vai ter, igual se fosse separação do joio e do trigo. Vai ser exatamente isso o sábado, nos fins dos tempos. Pois aqueles que guardam o sábado serão os perseguidos, dos que não guardam o sábado. Então, o que o sábado significa para você? O sábado, talvez para quem não é adventista, seja, é só um dia só para eles descansar, para eles dormir, não fazer nada. Para quem é da igreja, sabe que é muito pelo contrário. A gente, às vezes, não tem um momento de missão, um momento de visitar um irmão, um momento de ir para a igreja até durante a semana pela correria do dia a dia. E o sábado, Deus foi tão bom e já sabia de como seria os fins dos tempos que ele colocou o sábado justamente para isso. Pois se não houvesse o sábado, a gente não ia ter um tempo para parar, para adorar ele, para ali mais próximo de outras pessoas, em um templo. A gente não faria, a missão não iria proclamar ali a palavra para as outras pessoas. Então o sábado ele veio num combo para se unir à nossa vida. E já é, cientificamente falando, você tendo um dia da semana para você parar, desacelerar de fazer as coisas do seu dia a dia, é benéfico para você mesmo. E o sábado ele veio para isso. Então, a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, será uma prova de lealdade para com o Criador. Então, não é uma coisa só para o nosso eu, para a gente achar, estou muito cansado, preciso parar. Mas é principalmente um momento para você recordar que você tem um Criador. Você é criatura. Você não é um criador. Você é criatura. Então você tem que adorar o Criador, quem te criou. Então eu vejo o sábado dessa forma e a forma que a lição colocou para a gente sempre estar colocando o sábado sempre em primeiro plano, pois é hoje o que já é em muitos momentos o que está sendo atacado nos nossos dias e vai ser um ponto de separação mais firmemente, pois aqueles que guardam, eles serão perseguidos, né? A gente sabe até mortos por conta de um dia que a gente está adorando e bendizendo o nome de Deus. Não sei se os colegas aqui têm alguma coisa para falar de sexta, alguma coisinha só para pontuar ali da lição de uma forma geral, até para a gente já encerrar a nossa lição, que o tempo voou. Pode falar, Lé, fica à vontade. Aqui, só voltando lá na tirinha, né, que fala sobre a mentira da serpente, né, contada para Eva. E uma das coisas que Satanás ele disse lá no céu foi que a lei de Deus ela era difícil demais de ser guardada. Então isso desde o início ele vem falando então que é difícil de ser guardada a lei de Deus.
E o sábado aqui, né? Muitas pessoas podem estar pensando, né? Mas vocês são fanáticos demais. Vocês falam do sábado, que vai ser o ponto final ali, né? Do desdobramento final de tudo isso, né? Vocês falam muito sobre o sábado. Mais uma coisa aqui para a gente se pensar, né? Na tirinha falava que Satanás ali, a serpente, enganou Eva. É uma mentira que vem contando até hoje para a gente. E uma das coisas, né? Para você pensar aí que você está em casa, você não conhece a palavra, você pensa, né? Hoje a Bíblia foi... Algumas coisas da Bíblia foram mudadas e os 10 mandamentos ele foi mudado também. Então, para o mundo, no lugar do sábado, eles colocaram ali, né? Não exatamente na ordem ali, mas colocaram guardar domingos e festas. Então, assim, as outras coisas do mandamento você pode guardar, mas domingos e festas, né, imagem de esculturas, algumas coisas foram tiradas. Então, o sábado, ele é o sinal de Deus. E Jesus ele veio aqui na terra e ele deixou mais do que provado que a lei é assim. Ela é possível de ser guardada, tanto que ele veio em forma Não foi humana. abolida. Não foi abolida. E ele veio em forma humana e provou que ele poderia guardar. Agora você pensa, se a lei ela não fosse para ser guardada, se fosse para ser abolida, precisava de Jesus, de Deus descer lá do céu, dos reinos celestiais, para poder morrer, e morte de cruz ainda, se fosse para essa lei não ter mais validade. Então, assim, Jesus ele fala na palavra dele, né? Eu sou o Senhor do sábado. Então, o sinal de Deus é o sábado. E qual que é o sinal de Satanás? Então, no final, vai ter esse grande confronto, né? O dia que deve ser guardado como o sábado do Senhor e o dia de Satanás, que é o contrário disso que todo mundo guarda. Então, aqui fala assim, né? A guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina será uma prova de lealdade com o Criador. Por quê? Porque Satanás ele tem tentado usurpar isso durante toda a nossa história, né? Tirar ali a palavra de Deus, partes da palavra de Deus, para que o povo, então, ele fique com essas mentiras da serpente ali, tirando essas partes tão importantes que foi perdido, né? Tanto que fala assim que a gente é uma seita, porque a gente guarda algumas coisas que o mundo inteiro não guarda. E não, realmente, a gente guarda realmente o que está aqui na palavra de Deus. A gente não segue outro livro ou pensamentos de humanos, mas a gente segue aquilo que Deus ele vem colocando aqui para a gente desde o início. Só queria deixar aqui, enfatizando mais a questão de quinta ali, sobre a questão de líder. Siga o líder certo, não tem erro, vai dar tudo certo e no final você vai ser recompensado por seguir o líder certo. Qual que é o líder certo? Seguir a Jesus. Siga Jesus, que não tem erro. Isso aí. Queria, se você gostou, antes da gente encerrar, compartilha, envia para alguém que está com dúvida sobre o que desde da lição passada a gente está pontuando isso, pois é a mensagem que a gente tem que pregar. A mensagem do juízo, a mensagem do sábado, pois só assim a gente vai conseguir, esqueci a palavra, mas abreviar, né? Ali a volta de Cristo, para assim a gente ir para o céu junto com Ele. Queria que o Jonas fizesse aqui a nossa oração final. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui falando sobre a sua palavra. Obrigado também porque através dessa palavra nós conseguimos transmitir para as outras pessoas, para que elas possam entender e tirar as suas dúvidas e buscar a sua palavra para poder entender mais aquilo que ficou em dúvida também, Senhor. Peço que venha estar com todos aqui. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você gostou da lição de hoje, curte aí, compartilha para as pessoas. Vamos espalhar aqui a mensagem de Deus. E quero também aqui te convidar, se você gosta aqui do nosso podcast, gostaria de participar,
escreve aí nos comentários ou manda mensagem lá nas nossas redes sociais falando que você quer vir aqui participar, que a gente te coloca na agenda também. Eu quero te convidar aqui para a nossa última lição do trimestre, a lição 13, com o título O Raiar da Eternidade. Se você quer saber o que é essa lição 13, vai estar retratando a nossa última lição do trimestre com a lição Conflito, Cosmovisão Adventista sobre a luta entre o bem e o mal. Você não pode perder essa última lição, se você acompanhou conosco todas as lições. Quero te convidar aqui para a nossa última lição. Até mais. Tchau.